Salve jovem, tudo bem com você? Guilherme Matar na área, retomando o esquenta da Copa do Mundo de 2026, e o assunto da vez é a Tunísia de 1978, a primeira seleção africana e primeira seleção árabe a ganhar um jogo de Copa do Mundo no futebol de campo masculino. A Tunísia até aquele ponto tinha um histórico pequeno em competições, digamos, internacionais. Ela só tinha jogado o torneio olímpico de futebol uma vez, em 60, e não tinha entrado em Copas antes do Mundial da Argentina. O país então conseguiu a classificação inédita para o Mundial de 78, com o treinador Majid Cheteli no comando. Ele que, como jogador, por exemplo, tinha sido titular da seleção que competiu na Olimpíada de 60 na Itália, e que integraria o Dream Team tunisiano de todos os tempos, publicado em julho de 2022 no site da IFFHS, International Federation of Football History and Statistics. Ele estaria lá no meio de campo da formação dos sonhos da nação africana. A Tunísia, é interessante lembrar aqui, chegou a fazer amistoso contra a Ponte Preta no fim de maio de 7.8, na preparação para a Copa do Mundo. A Macaca venceu por 1-0 no Moisés Lucarelli, gol do jovem Mirandinha. E outro lance de relevo aconteceu no torneio africano de seleções, alguns meses antes da Copa. A equipe tunisiana conseguiu um resultado importante, foi semifinalista da competição, mas o fim dessa campanha ficou marcado por uma retirada de campo. Na disputa de terceiro lugar contra a Nigéria, a Tunísia abandonou o jogo em protesto à arbitragem. Enfim, quando o Mundial chegou, a Tunísia entrou numa chave com México, Polônia e Alemanha Ocidental, e foi lá e estreou ganhando do México por 3-1, o que fez do conjunto o primeiro africano e primeiro árabe, como eu mencionei antes, a ganhar um jogo de Copa. Os mexicanos tinham na sua formação o jovem Hugo Sanches, 19 anos de idade ainda, e o Cuellar, com seu visual de impacto, cabelão e barba. E o México saiu na frente de pênalti no finzinho da primeira etapa, uma penalidade cobrada pelo Vázquez. Aí a Tunísia virou, com 3 gols no segundo tempo, marcados pelo lateral esquerdo Kabi, o volante Gomid e o lateral direito Douib. Nesse jogo a Tunísia se armou no 4-3-3, com o zagueiro Jbeli se destacando como líbero, o cara da sobra, o Gomid na cabeça de área, atrás dos meio-campistas Aguerbi e Tarak, e o capitão Temimi, ponta direita da formação, chamando atenção pela movimentação solta no campo. Na sequência, o time do Cheteli foi derrotado por 1-0 pela Polônia, gol feito pelo Lato, artilheiro da Copa anterior, em que a Polônia tinha terminado em terceiro lugar. Aqui houve uma mudança na escalação, o Guesmi entrou de volante e o Raouf Benaziza, ponta esquerda, saiu. O Gomid ficou com um posicionamento mais fluido e o Tarak foi jogar mais aberto, pela esquerda. E aí rolou uma modificação interessante no padrão inicial dos laterais. Eles ficaram mais participativos do ataque do que no desenho que começou contra o México. E o Temimi foi para o duelo bem mais por dentro, evidenciando isso dos laterais subirem mais, poderem fazer ultrapassagem e tal. A Tunísia entrou em ação mais ágil. O gol polonês surge numa falha do Kabi, no fim do primeiro tempo. O lateral estava na sobra dentro da área, pelo lado esquerdo defensivo tunisiano, e furou na hora de afastar o perigo. Aí o Lato aproveitou e marcou. Na terceira rodada do chaveamento na Copa, a Tunísia pegou a Alemanha Ocidental, manteve a escalação da derrota para a Polônia e empatou em 0-0 com os então defensores do título mundial. Falando em título, os alemães ocidentais tinham no time titular 3 caras que começaram jogando a final de 74, o goleiro Sepp Maier e os jogadores de linha Votz e Bonhoff. O empate foi um resultado interessante em si, porém não suficiente para levar os tunisianos para a fase seguinte. A Polônia e a Alemanha Ocidental ficaram com as vagas para o próximo patamar da competição. E a Tunísia encerrou sua participação em terceiro no grupo, parando na primeira fase, mas conquistando a primeira vitória de um africano e de um árabe, e empatando com a campeã do mundo. É isso, jovem, esses eram os pontos que eu queria comentar do debut tunisiano em Copas lá na Argentina em 1978, um time que teria membros no Dream Team masculino da IFFHS que eu citei antes. Junto com o Cheteli jogador, esse 11 dos sonhos da Tunísia seria formado com Temimi, Tarak e Aguerbi num meio de campo hipotético e tal, e também com o goleiro Atuga, que não foi titular na Copa, mas estava ali na reserva do Neili, e era um cara bastante conceituado. Um abraço, até a próxima.